Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos aprender regra de 3 simples. Olha que bacana! Regra de 3 simples, muitos alunos dizem, né, que é usado para várias coisas na matemática. E não estão errados, tá? Ela é realmente utilizada para várias coisas, porém, não tentem resolver todos os problemas de matemática com regra de 3, tá? Porque isso não vai acontecer. Tudo bem? Tá. Quando a gente fala de regra de 3, a gente tem que falar que ela é 4 grandezas, onde 3 você conhece e uma você quer encontrar, tá bom? Então, ó, 3 você vai conhecer e uma você vai querer encontrar. Ela pode ser diretamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Aquela que ela cresce e diminui junto, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma quantidade de cimento e eu tenho que colocar uma quantidade de areia. Se eu colocar mais cimento, mais areia. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, cresceu junto, diminuiu junto. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Inversamente proporcional. O que é uma grandeza inversamente proporcional? Uma grandeza inversamente proporcional é quando uma cresce e a outra diminui. Então, cresceu, fez aqui o processo inverso, isso é inversamente proporcional. Como que eu vou ter uma grandeza inversamente proporcional? Na maioria das vezes, quando fala-se de tempo. Tá? Então, falou de tempo, de peso, isso pode acontecer inversamente. Tá, então agora a gente vai para alguns exemplos, tá? Então eu vou ler os exemplos para vocês e a gente vai desenvolver esse exemplo aqui. Então, calma aí que a gente já vai lá. O primeiro exemplo é o seguinte. Diz o seguinte, ó. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Aí você, peraí, o pessoal está falando de tempo. O pessoal falou que quando fala de tempo é inversamente proporcional. Pessoal, depende, tá bom? Depende se vai ser direto ou inverso. A gente tem que analisar. O primeiro passo que vocês vão fazer é procurar quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas. Nesse caso, a gente já pode identificar o tempo, porque ele fala de horas. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A grandeza é o tempo. Coloca só uma sigla para ele. E a segunda grandeza são as peças. Tá aqui. Beleza. Em 5 horas, essa máquina ela produz 120 peças. Em 8 horas, quantas peças essa máquina vai produzir? Ou seja, eu conheço 3 valores e desconheço o terceiro valor. O valor que eu desconheço, eu vou chamar ele de x. Tá bom? E assim a gente vai desenvolver essa conta. Olha só, presta atenção. Quando eu montei a minha tabela, essa tabela foi montada, você vai fazer agora e analisar se ela é diretamente proporcional ou inversa. Professor, como que eu analiso? Você sempre vai ter uma das colunas prontas. Você vai vir nessa coluna que está pronta e vai colocar uma setinha, sempre seguindo o número maior. Ou seja, do 5 para o 8, porque o 8 é maior que o 5. Do outro lado você vai analisar e vai analisar se esse x ele vai ser menor ou maior que 120. E você vai colocar a setinha também. Se a seta estiver apontando para o mesmo lado, diretamente. Se ela estiver apontando para lados inversos, inversamente. Tranquilo? Então vamos ver. Se em 5 horas eu produzo 120 peças, trabalhando 5 horas, 120 peças, se eu trabalhar 8 horas, eu vou produzir mais peças ou menos peças? Mais peças, né? Eu não sei qual é o valor de x, mas eu sei que vai ser mais do que 120. Ou seja, eu vou seguir o número maior. O maior é o x. Setinhas para o mesmo rumo, então ela é diretamente proporcional. Conta diretamente proporcional, a gente resolve multiplicando cruzado. Então vai ficar 5 vezes x, 5x, 8 vezes 120, 960. Está multiplicando, vai passar dividindo. 960 dividido para 5, temos que o nosso x é igual a 192. Ou seja, serão produzidas 192 peças. Beleza? Então isso foi um exemplo de regra de 3 simples, diretamente proporcional. Vamos para o próximo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 60 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então vamos lá, de novo a gente vai ver quais são as grandezas trabalhadas. De novo a gente tem uma grandeza que
quilômetro por hora e a outra é o tempo, certo? Fica o seguinte, então. Com 80 quilômetros por hora, eu faço essa viagem em 6 horas. Se eu fosse a 60 quilômetros por hora, quanto tempo eu iria demorar para chegar nesse local? Vamos lá. Primeiro passo é a gente ver se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. O que a gente vai fazer? Seguir o número maior, ou seja, do 60 para o 80, certo? A gente seguiu aqui. Vamos ver se o outro, qual é o maior, e vamos seguir também. Se eu estou indo a 80 km por hora e eu consigo chegar no local em 6 horas, se eu diminuir a minha velocidade e for a 60 km por hora, eu vou demorar mais para chegar ou vou chegar mais rápido? Vou demorar mais, né? Ou seja, eu vou gastar mais horas. Então o x vai ser maior. Isso quer dizer que a minha seta vai estar para baixo. Ou seja, a gente tem uma seta para cima ou para baixo, inversa. Então como que se resolve, professor? Multiplicando direto, ó. Multiplicando reto. E aí fica assim, 60 vezes x, 60x, igual 80 vezes 6, a gente pode só multiplicar o 8 vezes 6, dá 48 e coloca o 0. 480. Está multiplicando, passa dividindo. 480 dividido para 60, a gente pode cortar o 0 aqui, ó, e dividir 48 para 6, que dá 8, né? Que foi a multiplicação aqui. Então a gente tem 8 aí na resposta. 8 o quê? 8 horas, né? Então ele vai gastar 8 horas para chegar lá, se for a 60 km por hora. Isso é a regra de 3. Quero que vocês desenvolvam as questões que estão aí. Tem duas que são de provas externas, né? Eu acho que coloquei uma do Enem e uma da PUC, se eu não me engano. Acho que foi da PUC mesmo. Mas eu coloquei duas mais complicadinhas de se interpretar. As outras são bem tranquilas, tá bom? Então um abraço, fui e até semana que vem, pessoal.